E o Filipão disse que não mudaria, né? Talvez o Filipão, se fosse um técnico emergente, não fosse um cara campeão do mundo, com larga carreira e com história dentro do próprio Grêmio, teria sido mais flexível. O Filipão quis impor a ideia dele e tu vinha de um Grêmio, aí, acho que aí foi o grande erro do Filipão de fazer a leitura de cenários, chegar e dizer, eu não vou aplicar tudo que eu tenho aqui na minha pasta num primeiro momento, eu vou fazer uma transição. Porque a saída do Maicon daquela forma do Grêmio, quando ele sai de campo cuspindo marimbondo, depois ele rescinde o contrato, ela está ligada justamente a esse conflito de ideias de futebol. Sim, porque ele era o emblema desse não, jeito. O Maicon não aceitava. O Maicon ele não ia conseguir jogar dessa maneira. Ele não ia jogar e aí ele acaba saindo. Talvez tenha faltado essa sensibilidade pro Filipão. O que ele encontra no Atlético? Ele encontra no Atlético um time que não tinha uma ideia tão consolidada onde de futebol. Ele chega para não ser treinador. Mas a frase dele, Léo, a frase dele, lembra, acho que foi no programa de ontem que eu disse, ele deu uma frase, a gente até fez conexão com o Grêmio, ele diz assim, o que tem de diferente, o que está acontecendo, Filipão, as perguntas, né, ele diz assim, os jogadores acreditam em mim e me obedecem. Mas, Léo, só para pegar sobre o que tu falou da passagem dele no Grêmio, eu concordo contigo, os jogadores não compraram... Mas não tem a ver com o tal ultrapassado. Só que tem dois pombos correios nessa história. Um pombo correio é a diretoria que senta com o Filipão e diz assim, Filipão, a partir de agora, o que a gente tentou aqui não deu, então eu preciso que tu faça isso. Só que fala isso pro Filipão. Aí o Filipão entra no vestiário e coloca pros caras. Os caras não compram a ideia do Filipão, tanto que a saída do Maicon é justamente porque daí chega na diretoria só, o Maicon não tá afim, beleza, então chama o Maicon aqui que a gente vai rescindir o contrato dele. Então faltou ali também os caras da diretoria da época, que eu já nem lembro mais quem são. Não, faltou tudo. Abraçar e dizer assim, não, peraí, o Filipão veio pra cá. O Filipão... isso é um processo, tu imagina, olha claro. o que era o Grêmio do ano passado, que tu tinha que dizer pros jogadores que eles tinham que obedecer um Filipão. Isso não existe. Pedro, que vestiário é algo muito sensível, né, Potter? Desculpa eu te interromper. Claro. Mudando levemente de assunto, né, os dois times que estão na segunda divisão perderam as 4 partidas para ti, as duas surpresas, né, da Série A. O Cruzeiro enfrentou muita dificuldade com o Fluminense. O Cruzeiro não para mais de perder, pô. Acabando a gasolina. Isso é um indício de que a minha tese vai fechar, né? A tua vai ser errada. O Cruzeiro vai ser campeão com 60% de aproveitamento. A minha tese é que o Grêmio chega na frente do Cruzeiro. Não sei se o Cruzeiro vai ser campeão. Sei. Mas enfim, tá lá na frente, né? Mas não era isso que eu queria falar. Mas falou. Eu fiz até uma prova. Falar que os times da Série B perderam para os da Série A. Isso que tu e tem um desnível, né? Sim. E nem são os melhores times do Brasil, são as surpresas do campeonato. Né? Comandado por um técnico que precisa provar e para outro que sempre precisa provar, claro, que é o Filipão, né? Mas enfim, com ideias diferentes de futebol, com adaptações à ideia aos grupos que eles têm, mas vestiários que aparentemente compraram pelo Diniz e pelo Felipão. Mas essa mostragem que você traz, Potter, é que reforça aquilo que cansativamente eu tenho dito sobre não comparar o Grêmio com os da Série A, com o time atual do Grêmio. Na Série A, ele voltaria a ser candidato a rebaixamento, mas comparado aos da Série B, ele não precisaria de reforços que até já vieram para subir. Essa tese vai para o ar porque já tem reforço aí. O fato é que o Grêmio tem agora em diante... nem é de agora, né? Vamos pegar o jogo do Vasco da Gama, o jogo fronteira para o Roger ficar ou ir embora. Dali em diante o Grêmio passou a praticar 4 em 6. 4 pontos de 6 disputados, 4 de 6 disputados. Mantendo essa levada, e eventualmente com uma distorção para cima ou para baixo, mas regularmente 4 em 6, ele sobe e talvez com o conforto trazido, com aquele brilhantismo todo do Potter, né, sobre Grêmio e Bahia, mas pode ser mesmo numa rodada que antecede a última, penúltima, antepenúltima, porque o Grêmio terá ali um contexto positivo, não para título, para livrar matematicamente distância do 5º colocado e subir com segurança. Só vou falar em título na última rodada. Vai falar até lá manteremos a humildade. A gente se surpreende, né? Claro que o Cruzeiro é uma camisa pesada e a a gente vê que o Cruzeiro está se reorganizando. Aliás, a torcida ontem, né? Tava 3-0 e aplaudindo o time. Tinha 63 mil pessoas. Leonardo, né? Perdeu o jogo e estava aplaudindo. A questão do Cruzeiro é uma questão que merece ser avaliada. Claro. O futebol do Cruzeiro foi adquirido pelo Ronaldo. Bem, agora tem 1,1 bilhão, tá? Que a justiça começou a trabalhar no sentido de que esse pagamento seja feito. Pergunto eu, com quem? Com que dinheiro? Com o processo de recuperação judicial. Todo dia tem oficial de justiça. A nova lei, né, a lei da SAF, ela permite que os clubes adotem esse regime de pagamento de dívidas.
que na verdade, e se eu estiver falando bobagem, especialistas... O Filipão está na justiça contra eles. Como é que eles vão pagar? Tu lembra do condomínio do Túlio Macedo? Lembro, claro. É algo nessa linha, né? O condomínio de credores. Exato. Mas o que dá dinheiro no clube é futebol, cara. Pois é, mas é que o lucro... Mas é que o lucro da SAF, ele passa um percentual automaticamente para a associação, né? A SA, que é o Cruzeiro SA, que é o do Ronaldo, a SAF. Essa dívida vai terminar em 2.612. Ela tem que destinar uma parte, Pedro, para o Cruzeiro. Sim, o Cruzeiro Clube para pagar as contas. O Cruzeiro tem que seguir esse cronograma determinado pela Justiça por 6 anos, tá? E ele seguindo por 6 anos, ele ganha mais 4, acho que são 10 anos. Posso revisar na lei aqui, mas são 10 anos, né? Para pagar, mas tu tem que estar em dia nesses 6 anos. Enfim, é uma forma, né? E também tem questões de acertos, né? O Cruzeiro vai ter que entrar em acertos com seus credores. Mas essa é a forma de não matar o devedor, né, Léo? Se você matar o devedor, ele não lhe paga. Então você tem que dar um conforto a ele que ele possa lhe pagar. Eu usei o exemplo aqui uma vez de algo que aconteceu lá no Cruzeiro, que era um funcionário que ganhava 2 mil, 3 mil, ganhava um salário assim menor. E aí ele acabou sendo demitido, ficou sem receber, foi demitido, e aí ele entrou na justiça tentando cobrar da SAF. Os caras estão com dinheiro, vou pegar minha grana. E a resposta da SAF foi, não, isso aqui tu tem que ver com o clube, com a outra parte, com a parte associativa, é ali que tu tem que acionar. E ele não conseguiu receber ainda, né? Então tem uma questão aí que é complicada, as dívidas vão para um lado, e não imediatamente pelo menos. E o Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro, ele está, claro, agora ele está sem aquela bomba do futebol para administrar, que é uma bomba relógio, que está explodindo a todo momento. Ele está equacionando dívidas, ele está reduzindo pessoal, ele está ajustando o clube, preparando o clube, que hoje tem uma estrutura menor. O Cruzeiro ainda tem os esportes olímpicos, foram demitidos vários treinadores das categorias de esportes olímpicos. O Cruzeiro tem um time de vôlei, é muito que forte. É de ponta no mercado é forte, né? nacional. Enfim, o Cruzeiro está se reorganizando. E a parte visível para nós, claro, é a parte do futebol, que é a parte do Ronaldo. E aí um ponto, né, de atenção. Os investimentos que o Ronaldo está fazendo. O Ronaldo está buscando jogadores jovens, né? Ele buscou um jogador que era do São Paulo, um extrema que estava jogando no Shakhtar Donetsk, tem 22 anos, acho que é Paulinho. Marquinhos Cipriano, estava no Shakhtar e veio, 22 anos. Ele buscou um zagueiro, Luiz Felipe, 21 anos, que estava no PSV Eindhoven, um jovem que saiu aqui do Brasil sem jogar aqui no Brasil. Então o Ronaldo está fazendo movimentos no mercado, a equipe dele, o Paulo André... Depois. Para quê? Para buscar jovens jogadores num processo muito parecido. Que é o que o Inter tentou fazer. Com o do RB Bragantino também. O Inter tentou aqui, só que ele errou a mão, né? PV, Palácios, mas ele errou a mão. Que comportamento feio do técnico do Cruzeiro ontem, eu queria falar disso. Eu não sei o que aconteceu ali. Porque tem uma coisa nesse diálogo de jogadores com treinadores. Primeiro teve o episódio do Hulk com o Daronco, dizendo que foi ameaçado, enfim, não era comum o jogador revelar uma ameaça dessas. O que diz o Hulk, inclusive, jurou pelos 4 filhos, nominou os 4 filhos, eu quero jurar no nome dos meus filhos e tal. Ele diz o seguinte, que na conversa com o Daronco teria dito para ele o seguinte, dá uma segurada, né? Dá uma segurada que eu ainda vou apitar muitos jogos de vocês. Cuidado que vai falar lá fora, perfeito, mano. Cuidado que vai falar lá fora, dá uma segurada, porque eu ainda vou apitar muitos jogos de vocês. O Daronco se tentou ouvir o Daronco, quem fez a reportagem, o Daronco preferiu não falar, mas ontem o técnico Pesolano, né? Pablo Pesolano. O Pesolano, se ele não é segurado, ele vai para cima do árbitro. Ficou estranho aquilo, quer dizer, então tem alguma questão aí que eu não sei se a CBF, a comissão de arbitragem, está pedindo para os árbitros endurecerem com reclamações. E tem que endurecer mesmo. Não, tudo bem, mas tem alguma coisa no diálogo aí que está... Mas é só no Brasil que acontece. O português do Corinthians foi demitido, desculpa, foi expulso também no final de semana. E o do Santos demitido. Que a gente depois pode aprofundar esse assunto. O Mancini não briga com ninguém. E ele anda e ele vai andar também pelo Inter. A gente, claro que tem essa questão de disciplinar dos árbitros, acredito que tem uma orientação, afinal trocou a chefia de arbitragem, mas tem também um aspecto mental de estar todo mundo no seu limite. O técnico, ele não tem como ser preservado, né?
O técnico está lá sempre na beira do campo. Parece que os caras aqui sabem assim, os estrangeiros. Parece que aqui, não, concordo contigo, perfeito. Esse ano é mais complicado. Não dá nada. Mas parece que os caras chegam aqui e sabem que não dá nada e, o Abel Ferreira, que a gente elogia pra caramba, é um baita treinador, que ele tá fazendo é impressionante, o livro dele é incrível. Mas tem umas horas que ele beira assim a falta de respeito com o treinador. Mas o Diogo, é porque nós somos, todo permissivos. Mundo. Nós somos é que o brasileiro eu nem aqui. cito porque ele sabe que se ele fizer não dá nada. Tô falando do estrangeiro. Comportamento. Tô falando do estrangeiro que lá não faz e aqui mas faz. aí é do brasileiro quando vai jogar na Europa, ele não faz aquela cena não, no teatro. Ele muda. Pois é, porque o problema é aqui então. Ele sabe que lá ele vai ser punido. E aqui não. Vamos ver, Bagé, se você sabe aquela meia que os jogadores usam por baixo do meião para mais performance. Fiber? Tá? É a fiberoficial.com.br, nas principais lojas de esportes, tá certo? Cooperativa Santa Clara, marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos, nas pesquisas Marcas de Quem Decide. Há 110 anos, fazendo tudo para você fazer melhor. Tu dorme Boa de meia? Vista... Hã? Tu dorme de meia? Sim, claro, com a Fiber. Isso, e o que mais tu faz de meia, Pedro? E só, diria Sexo. Marilyn Monroe com seu chapéu número 5. Não, sexo não, que eu não tenho feito mais. Não tenho. Entrou a trilha. Eu tomo banho. Boa Vista Country Club. Hein? Eu tomo banho de meia. Eu sei. Boa Vista Country Club. Conheça o lançamento da Cirela Goldstein com uma vista inacreditável. Apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte. Visite o decorado na rua Azevedo Sodré, esquina com a Anita Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. Intervalo comercial, notícias e nós voltamos depois. Esse é o Sala de Redação, são 2h04 e nós vamos falar agora da rodada do final de semana. Jogos no mesmo horário, o Inter contra o Atlético do Paraná, lá no Paraná, e o Grêmio contra o Tombense dentro da Arena. E o treinador do Internacional leva em conta a escalação gramado sintético. Eu confesso que nunca vi disso, Guerrinha. O que ele está imaginando? Vai tirar o Moledo porque o gramado é sintético. Qual é o problema? Eu acho que vai preservar o Moledo. O Moledo é um jogador que tem que jogar 2, 3 e tem que dar uma parada nele, porque... e o que está acontecendo, né, Pedro, tem muita lesão no Internacional. Eu estou imaginando o Inter, sábado, com um time muito parecido com esse que enfrentou o América. Né? Vai mudar uma ou outra peça. Eu acho que é Daniel, Heitor, Vitão, Mercado, ou Vitão e Kaique, de repente, até vai poupar o Mercado. O Moisés eu não sei se daqui a pouco não vai o Tauan Lara, depende, o René já está voltando a correr. O meio-campo talvez tenha que dar um descanso aí, o Gabriel jogar o Johnny. Eu acho que vai ser por aí. O Inter já está pensando, e faz bem, no meu lugar, que é a prioridade do Beira-Rio, né? E outra coisa, o Inter tem 4 jogos agora, eu estou escrevendo isso amanhã, que para seguir sonhando com alguma coisa que eu digo é título, terá que fazer 9 pontos. 9 de 12? 9 de 12. Ô, Guerrinha. Difícil, hein, Guerrinha? Eu acho inviável. Difícil, o Mano, depois do jogo contra o América, ele fala de não só do cansaço físico, mas também de um desgaste mental dos jogadores, né? Eu até mencionei no bloco anterior a questão mental, porque o técnico, a gente estava falando dos técnicos, que os técnicos estão estressados, os caras, eles não têm como serem preservados, né? O técnico está sempre na linha de frente. Mas com os jogadores eles podem fazer esse rodízio, porque os jogadores estão ficando esgotados, porque começam decisões de mata-mata, tem toda a tensão do jogo, isso também impacta no físico, e o Mano está dando sinais, e eu estava conversando com o Felipe Duarte também, que cobriu o treino hoje pela manhã, de que ele vai preservar, e talvez ele jogue com um time até mais descaracterizado do que aquele em relação ao América Mineiro. Por exemplo, o Felipe estava relatando no Esporte ao Meio-Dia que o treino de bola parada foi feito com Vitão e Kaique, ele tinha confirmado essa dupla já na segunda-feira, ele vai fazer um rodízio de zagueiros, e Johnny. Se a gente for lembrar contra o Fortaleza, era Johnny e Edenilson. Eu acho que o Edenilson joga contra o Fortaleza. É que ele tem um problema adicional, né, Léo? Então, assim, ele vai rodar bastante o grupo. Ele tem um problema adicional no elenco do Inter, que são muitos jogadores que não fizeram pré-temporada e que vieram de ambientes, assim, que não tiveram uma base mais forte e muito tempo sem jogar. Os lesionados. Exatamente. Os lesionados pegaram isso. Bustos foi assim, Depena, o próprio Wanderson. Jogou 28 partidas. Não, quando ele veio, Pedro.
Quando ele veio pra cá, ele teve um períodozinho ali que ele tava discutindo com o clube. E aí ele perdeu aquela base. Não, tá bem, mas ele entrou e não saiu mais. E aí se machucou, é isso que eu tô dizendo. O acúmulo de jogos vai atrapalhando por isso. É isso que eu não consigo entender. Tem uns que jogam 2, 3 partidas, eles tiram porque mas eles são diferentes, Pedro. Cada jogador é um. 20 partidas. Mas não é, mas o grupo do Inter não é só Bustos. Tem Bustos, tem João, Manuel. Isso foi bom tu me contar porque eu não subi. É que a gente tem que avisar. Às vezes a gente tem que dizer o simples, né? Tem um detalhe. Eu só quero te dizer o seguinte, tem que avisar. Eu sei que cada corpo humano tem a sua característica. Saudade do carinho do Pedro. Mas por que deixaram o Bustos mais de 20 jogos, tá? E não preservaram, e outros botam e tiram 2 jogos depois. Mas aí, Pedro, por exemplo, tu pega o caso do Vitão, tá? O Vitão, ele joga lá na Ucrânia. Jogou 15 jogos perfeito, ininterruptamente também. Não, mas tu pega o caso do Vitão. O Vitão jogou lá em novembro, na Rússia, quando para o campeonato, na Ucrânia, no começo de dezembro. Aí estoura o conflito, ele volta a jogar 5 meses depois. O Alan Patrick mais ainda porque vinha de uma cirurgia. O Wanderson jogou em maio do ano passado. Exato. Isso. Então esses jogadores que estão vindo do mercado da Rússia e da Ucrânia, eles vêm de um ritmo de campeonato já mais leve e vêm de um longo período sem jogar de 4, 5, 6 meses. No caso do Wanderson, né, Maurício? Quase 1 ano. E aí tu entra aqui numa batida moedor de carne quarta aqui. E domingo, e entre elas viagens que muitas vezes tu atravessa o continente ou atravessa o país. Decisões, é né? normal que eles sintam, né? É normal que eles se machuquem. Não, e aí talvez alguém perguntasse, Léo, algum colorada perguntasse assim, mas por que trouxeram esses caras? O traço em comum dos reforços do Inter é justamente o fato de que eles estavam vindo de lesão ou não jogavam há muito tempo mesmo sem lesão e sim pelo conflito. Por que trouxeram esses caras? Ora, porque era o que o mercado comportava para o Internacional. Exatamente. Não dá para chegar e dizer assim, enquanto é o Arrascaeta, me dá 2. Não. Então, o Tyson vai Wanderson jogar, é um tesouro. Não, o Tyson não deve jogar a lesão muscular. Maurício. Então não tem Alan, não tem Tyson e vai ser Maurício ali. Não tem Wanderson. PH não treinou. O PH talvez seja preservado. O Estevão acho que ainda está com Covid, né? Esse então, seria uma alternativa. O Internacional Pedro Henrique saiu no colo, hein? Não, esse aí tem que poupar. O Mano acha o Estevão um cara de lado, jogador de lado. Mas não tem nenhum armador. O Internacional vai passar a tarde correndo atrás do rabo lá na Arena da Baixada. Por quê? Porque não tem meio campo. Quem é que vai fazer o meio campo? Não tem Alan Patrick, não tem Tyson, não tem Estevão. O Maurício? Não, o Maurício é carregador de bola, Pedro. Não, o Maurício é muito menos. Não. O Maurício não. Há quanto tempo o Maurício não faz gol, por exemplo? É difícil. Ele meteu não tem o Maurício é reserva no Internacional. E bem reserva. Então o Internacional vai para a Arena da Baixada, vai com esparadrapo no braço. Vamos ver o que vai acontecer. Antes de decidir preservar ou não, né, Diogo, o Inter já é naturalmente misto se você contar que não tem Bustos, não tem Alan Patrick, não tem Tyson, não terá Pedro Henrique. Não tem o René do outro lado, que até bem pouco tempo era titular, mas o Moisés virou titular. O Wanderson, então, que é protagonista. Ele já é naturalmente, antes de uma preservação eventual, já é um Inter misto. O Inter titular absoluto tem 5 fora. E o Moledo, que seria uma alternativa, o Mano disse que ele tem que pensar até na questão do gramado sintético, né? Porque pode aumentar o risco de lesão, enfim, aí não pode expor o jogador. O Moledo é um caso muito específico, né, Diogo? Porque o Moledo teve uma lesão. Geralmente, quando tem um rompimento de ligamento cruzado, é o anterior, que é o joelho faz aquela gaveta, tu perde a estabilidade, o joelho, né, faz um efeito gaveta. A dor é terrível, eu tive essa lesão, ela é terrível. O Moledo foi o contrário, é a lesão mais ou menos parecida com a do Léo Gomes. O Léo Gomes foram mais ligamentos. A perna vem pra trás, cara, tu imagina? Então a recuperação, ele só tá jogando, Pedro, porque ele é um cara fisicamente privilegiado, ele é uma massa. Ele teve muscular depois, né? Ele voltou e teve muscular. Me preocupa o Kaique Rocha. O Kaique Rocha, ele tá... sei lá, tá em déficit. Sem tempo de jogo, né? Sem tempo de jogo. E às vezes ele tem amarelos, né, no banco, ou amarelo no banco do Inter, ele entrou nervoso, aí agora contra o jogo contra o Colo-Colo, ele já faz de conta que levou um soco na cara, que parecia um soco do Mike Tyson, sabe? Às vezes quer aparecer mais, não pela bola, né, não pela simplicidade, que é o que vai fazer realmente ele avançar, né? Me preocupa um pouco o Kaique. O Kaique como titular me preocupa um pouquinho. É jovem, pode aprender, todo mundo evolui, claro. Mas seria interessante ele mudar um pouco esse comportamento dele de zagueirão, sabe? Né? E ser mais Kaique Rocha. Descobrir com humildade, sem aparecer muito, só com o fino da bola, sabe? Porque certamente deve ter potencial para estar ali no Inter, né?
Então me preocupa ele ser titular, né? É um cara que está bem abaixo de Vitão, Moledo e Mercado. E também estava abaixo do Bruno Mendes, né, que saiu do Inter e foi pro Corinthians, porque era atleta do Corinthians, o Inter não teve dinheiro para contratar. Então acho interessante o Kaique Rocha entrar em campo como Kaique Rocha. Nada mais do que isso, para ele começar a construir uma história dele. O Bruno Mendes já foi usado pelo Corinthians no final de semana, entrou de lateral direito contra o Flamengo e vai ter certamente muita utilização no Corinthians, porque o que ele fez no Internacional amadureceu o jogo dele para um reaproveitamento lá onde ele estava dispensado. E o Inter fez muito bem em não pagar o valor que o Corinthians queria. Não é ali que o Inter tem que investir o parco dinheiro que tem, é num goleador, onde ele estiver. Maurício, o Filipão ontem, depois da partida do Atlético Paranaense, que teve que suar bicas para virar o jogo contra o Bahia, e se escapou no primeiro tempo, acaba o primeiro tempo, tá indo para pênalti. Na Copa do Brasil, né? O Inter tem essa vantagem de não ter jogado. Por incompetência do Inter, que foi eliminado pelo Globo, teria mais fases, claro, né? Pra ver se chegasse nessa aí. Mas essa é uma grande vantagem, porque o Filipão ontem reclamou muito Diz que não treina. Não treino. É conversa. O treinador hoje conversa com o grupo. Ninguém treina, mas né? O Roger disse isso. O Mano teve mais tempo essa semana especificamente. Isso é uma vantagem. O calendário então, a gente falou de uma boa porção de problemas e dificuldades que tem o técnico Mano Menezes. Mas o Filipão certamente não terá 7, 8 jogadores para escalar também, eu tenho certeza disso. É que a batida está muito forte, sim. né? Verdade. A batida dos times está muito forte. E quando começam a acumular os jogos e entram jogos de caráter mais decisivo, isso provoca um esgotamento e não dá tempo de tu recuperar um jogador. O Atlético jogou na terça. Aí na quarta tu não treina porque é recuperação ele teve física. Que virar, né, Léo? A questão mental que tu falou. Ele teve que virar o jogo. Não, e aí, Diogo, na quarta tu não treina porque é recuperação física. Olha, Léo, tá falando agora. Vamos ver. Não é muito fácil para que a gente consiga transmitir a esses jogadores tanta coisa. E eles estão fazendo. Então eu acho que é mérito deles. A minha participação é mínima. É simplesmente apontar uma ou outra coisa. E o trabalho deles é que tem que ser valorizado. Muito jogo, né? Não, é muito jogo, ele vai rodar. Mas olha só, tu jogou na terça, né? O Atlético jogou na terça. Na quarta não treina porque é recuperação. Na quinta, o jogador ainda está finalizando a recuperação. Ela demora 48 horas. O treininho é um pouquinho leve e na sexta é véspera do jogo. E sábado é porrada. O treino de verdade vai ser na quinta-feira. Nem vai ser tão de der para verdade, ser. né? Não, o que der para ser vai ser na quinta-feira. Porque sexta é véspera. E tem uma vacininha também, né, Pedro? Querendo ou não, faz parte. O futebol brasileiro cada vez tem menos tempo de treino, tem as distâncias percorridas, tem uma série de fatores. E o Atlético Paranaense, Bagé, é um time que já cortou do seu grupo principal a competição estadual. Já não existe mais para eles. Há bastante tempo. Então eles já descansam mais, já é um clube mais descansado. Só que esse ano, Potter, o atual momento do Atlético é um momento de ainda acreditar em possibilidade de título de Brasileirão. Ele não consegue descolar tanto. E de Copa do Brasil e de Libertadores. Não, também acho que não, Pedro. Mas todas. O Inter está acreditando, o Corinthians está acreditando, tem vários times acreditando. Né? Não tem como tu tirar foco de brasileiro. No Inter, campeão brasileiro? Tu faria volta olímpica? Eu acredito fielmente no Palmeiras. Bom, acho que leva as duas, Libertadores. Pedro, o Inter não ganha nada esse ano. Deixa eu só, antes de chamar o comercial, vender um peixe aqui. A gente está colocando no ar hoje, está estreando o podcast Ponto Futuro, tá? Eu, Bertoncello, Cristiano Munari e Felipe Duarte. A gente vai tratar do jogo não dentro do campo, é tudo que está no entorno, mas que deságua no campo. É marketing esportivo, tecnologia, finanças, tudo que está SAF. Hoje à tarde a gente vai fazer uma entrevista sobre a nova lei geral do esporte. É tudo que não está ligado ao campo, mas que interfere no placar lá no resultado final do jogo. Então tá muito legal o podcast, ele já está disponível em GZH e também nas plataformas, né, no Spotify, no SoundCloud, e a gente está trazendo muitas entrevistas legais. A primeira foi com o Paulo Autuori para falar da nova formatação de vestiário, desse novo cargo de coordenador técnico e da segmentação das atividades dentro de um vestiário. A gente tem entrevista agendada com o Alex, estamos negociando a Abel Ferreira. Tem uma entrevista já pronta com um cara que está dentro do Real Madrid, vai contar de onde vem essa sanha por vitória do Real Madrid, esse DNA de vitória do Real Madrid. Então tá muito legal o podcast, o primeiro episódio já está no ar, ele é semanal e eu convido todos lá a valorizar o trabalho do Leozinho, do Bertoncello, do Duarte, da Jacaré, do Munari. Quando fizeres o reverso, dá para convidar o Mancini. Como atrapalhar tudo isso assim
Aí com depoimentos do Pedro Ernesto. Não, depoimentos do Pedrão. O Pedro Ernesto Senadinho falando. É pessoal, Pedro. Exatamente pessoal. O Mancini está na Copa do Brasil. O Roger não. Só uma informação. Ele está sendo rebaixado pela 7ª vez na carreira dele, se tudo continuar assim. Se tudo continuar assim, vai ser assim. Não, mas merece méritos, claro. O que é rebaixar 7 times? Nada, né? O ruim é o Filipão, que tomou 7-1 e foi campeão do mundo. O Mancini é uma maravilha. E sempre o Mancini pega times como o Real Madrid, Barcelona. O Filipão já pegou, por exemplo, times assim, mas tomou 7-1, né? Aí não vale mais nada. Aí ele botou Portugal numa semifinal. Ironia do Pedro e do Alex, assim no espadachim. É assim, é um rinoceronte entrando na loja. Aqui tem um cristal. Vou quebrar. O Filipão botou numa final de Eurocopa e perdeu 2 vezes pra Grécia dentro de casa. Mas é verdade. Mas aí nós temos que contextualizar que ele estava fazendo ali uma entre-safra. Por exemplo, ele descobriu um jogador que nenhum fantástico treinador brasileiro descobriu, que se chamava Deco, e foi um dos maiores da história de Portugal. E ele descobriu outro, Cristiano Ronaldo, que estava encerrando o Figo, mas ele perdeu, é verdade. Com o Cristiano Ronaldo e o Figo, ele perdeu 2 vezes para a Grécia. Mas aí, se a gente pegar 2002, ele ganha a Copa do Mundo sem convocar Romário, convocando Ronaldo, que todo mundo queria chutar ele. Aí, 2 anos depois, ele faz essa derrota que tu citas aí, que ele perde em casa a Eurocopa para a Grécia. 2 anos depois, na Copa da Alemanha, ele põe essa mesma seleção portuguesa numa semifinal. E por aí vai. Mas ele tomou 7-1, aí não vale mais nada que ele fez. O Mancini também tem um 7 na carreira, vai ser rebaixado pela 7ª vez. Encaminhou o Palmeiras para a 2ª divisão, mas também... Mas ganhou uma Libertadores também. Só para Copa do Brasil. Pedro, antes do Galeto, Pedro, por favor. Vou convidar o Bagé para comer um galeto, que eu vou contar todos os erros que o Filipão, todas as mancadas que o Filipão fez. E eu vou te lembrar os acertos. Todas as coisas boas, claro. Se tiver uma corrida de 100 metros, se usa em Bolt, estiver na frente... Se tiver uma corrida de 100 metros, Pedro, estiver na frente, usa em Bolt. E atrás, a camiseta do Zayn Bolt vai escrito Mancini ganha o Bagé. O Bagé na corrida, ele quer pegar o Mancini. O Mancini é o técnico do Barcelona, é isso? Porque ele tá na Copa do Brasil, tocou 3-0 no Botafogo. KTO, parceiro oficial da Green Valley Gramado, a festa mais esperada do inverno. Logo depois do intervalo comercial, o Bagé vai saber. Bagé, com quem que tá lidando? Ele vai analisar o trabalho do Mancini, Pedro. É o céu ou o inferno, o Bagé. É uma coisa impressionante. Voltamos logo depois dos comerciais para saber desse jogador que o Grêmio está reintegrando aí, se o torcedor quer ou não quer que ele volte, tá? Vamos lá, logo depois de 3 minutos. Pesquisa interativa do programa perguntou, reintegrado ao grupo de atletas, o volante Fernando Henrique merece mais chances no Grêmio? Sim, 63%, não, 37%. Parece, Maurício, que nós temos aí um clamor do torcedor do Grêmio para que ele volte a ser reintegrado e receba oportunidades. São 2 coisas colocadas aí, né? Uma, a qualidade do próprio jogador, e a outra é a comparação que o torcedor e a torcedora do Grêmio fazem quando os jogadores que vão a campo são tecnicamente inferiores ao Fernando Henrique. Ouça-se aqui Thiago Santos ou Lucas Silva, qualquer dos dois. Então, nesse sentido, o Fernando Henrique merece a chance. Por isso eu brinquei com você no início do programa do Asterisco, porque alguém tem que conversar da direção e do próprio Roger. Ô Fernando Henrique, vamos começar outro ciclo aqui, que você sabe jogar. Eu não sou um vegetal, eu estou vendo que você sabe jogar, mas eu também estou vendo que você não está no time titular, não é porque você é bobo feio. É porque alguma coisa aqui não está dando a liga. Vamos tentar fazer dar certo? Porque sem conversar, Pedro, só na base do desce, te veste, vai treinar, não vai dar certo. É preciso aparar essas pontas aí. Pedro, eu prometo, tá? Para vocês e para nossa audiência. Eu saindo aqui do sala, eu vou pegar meu telefone celular e eu vou fazer contato com alguém do Grêmio, o primeiro que me atender, e vou falar com o empresário do Fernando Henrique. Eles vão ter que me contar o que está acontecendo. Cada um defendendo o seu lado, provavelmente, mas eu vou trazer essas 2 versões amanhã, prometo. Pensei que tu fosse ligar pro Mancini. Vou pegar meu celular, se ele vai ligar pro Mancini. O Mancini também não aproveitou. Pega o telefone com o Pedro. Fala com ele. Porque bola não falta para ele. E o anseio do torcedor é porque o torcedor do Grêmio se acostumou com muitos garotos nos últimos anos que acabaram entregando qualidade técnica e dando retorno financeiro também depois pro Grêmio, sendo negociados, né? Os clubes vivem disso, né, Bagé? De formar, é o que deixa na dinheiro, vitrine, né? E vender. É o que faz a máquina funcionar. Claro que tem toda uma questão de gestão financeira, de corte de gastos, de antecipação de pagamento de dívidas quando possível. O Grêmio fez muito isso para não pagar juros, né? Tu faz empréstimo e o juro fica comendo na mesa contigo. Tem toda uma questão de gestão, mas a base de tudo
além, é claro, da receita de TV, que é uma receita certa, no caso do Grêmio não, porque está na Série B, mas do Inter que está na Série A, é formar e vender. Então tem que preparar todo um cenário, preparar um ambiente para que esses garotos deslanchem, né, Potter? Pergunta, Léo. Sim. Como é que vai ficar quando entra um sócio, como entrou no Cruzeiro, a venda de jogadores? Como é que é a divisão? Porque antes era muito simples, uma parte para o clube e outra parte, né, pode ficar uma porcentagem ainda para o clube depois de uma venda, né, a gente sabe como é que é. E agora, como é que é? Não, o clube é da SAF. Claro. É da SAF. A SAF, o Ronaldo, ele comprou 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. Quando fechar o ano, a SAF deu, vamos lá, 100 milhões de lucro, tá? Tô chutando um valor aqui. E qual é a obrigatoriedade? Tá, então vamos mudar a pergunta. 20% do lucro no clube. 20% do lucro da SAF é destinado ao futebol. Ao clube, né? Ao clube associativo. Mas as dívidas também são do Ronaldo? Não, as dívidas ficam com... Tá, não. Léo, deixa eu fazer a pergunta diferente, que eu errei a pergunta. Sim, vamos lá, vendi por R$100 o jogador. Tá, o jogador do Cruzeiro. Certo? R$100. Quanto desses R$100 vai ser investido em futebol? Não, o dinheiro é do... É uma decisão da SAF, É a decisão da SAF. Se ela quiser investir numa melhoria no CT, se ela quiser investir na contratação de um outro jogador, um cara mais experiente. Exato. Não, mas as receitas são da SAF. Tem alguma obrigatoriedade no Cruzeiro de quanto isso volta ou não? Ou é só para ter lucro e nada mais? Não, por lei, 20% do lucro da SAF no ano é direcionado para a entidade associativa, no caso para o clube, né? O Cruzeiro original, para que o Cruzeiro pague as dívidas que ele tem lá no seu... Não, é isso que eu queria saber. E aí o clube toma suas decisões. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, mas ele toma as decisões. A SAF não assume. Não. Mas as receitas a SAF trabalha. Sim. Tu comprou... É como se tu tivesse refundado dinheiro, né? Por isso eles que está botaram acontecendo dinheiro. uma coisa. Eles estão levando muito menino, o Ronaldo, como o Léo disse aí. Sabe para quê? Para criar e fazer dinheiro. Exato. Eles vão usar a barriga de aluguel os clubes brasileiros. Vão dar uma mixaria para os caras lá, entendeu? E vão levar jogador barato daqui e vão fazer dinheiro. Mas, Guerrinha, é a lógica do clube, a lógica do empresário, claro, que o Ronaldo não desceu ali no Cruzeiro para fazer boa ação, né? Que essa é a diferença, Léo, para os bilionários no mundo... E eu vou tirar da onde vem a grana, tá? Faz de conta que a grana é legal. Dos bilionários europeus. Porque o Chelsea, o Newcastle, o Paris Saint-Germain é o fim de tudo. Eles estão lá para ganhar. Aqui no Brasil, ninguém entrou ainda para ganhar. Todo mundo entrou aqui para garimpar. O que se diz, Potter, tá? E aí é que o Bahia, ao fechar com o Grupo City, e o Grupo City ele é uma holding de futebol, ela acaba de comprar o 12º clube, que é o Palermo da Itália, né? O Bahia seria o 13º. O Grupo City tem o projeto, claro, de também lucrar, de formar jogadores para distribuir na sua rede de clubes, né, principalmente nos Manchester City e no New York City, mas ele tem um projeto de transformar o Bahia num clube de ponta no Brasil. O Ronaldo... Tomara que faça isso, né, Léo? Porque falta no Nordeste esse clube competitivo. O Bahia tem o título nacional, que é um episódio na história do Bahia. Não é regular o Bahia disputar a Série A. Eles vão dizer que são dois. São dois. Tem aquele contra o Pelé, né? Contra o Santos do Pelé. Aí você vai lá pra história. Se é contra o Pelé, né? Vamos pra dois. Então vale. Vale a regra, né? Vale, a menos no caso do Sport Recife em 87, porque ali aquele negócio que até hoje persiste e me parece que inviabiliza a tal da Libra. Lá atrás, naquele ano, o São Paulo, como o Flamengo, como todos do Clube dos 13, decidiram que não disputariam o que a CBF colocou de módulo amarelo contra verde, porque o Clube dos 13 já tinha se rebelado para fazer um campeonato próprio. Terminou. E aí, Pedro, para fechar essa história, para não ficar na vírgula só, o que acontece? Os clubes não vão mesmo pro tal do quadrangular, porque é uma decisão de todos eles, incluindo o São Paulo. Mas depois, quando o São Paulo consegue o 6º título nacional, ele diz que é o primeiro hexacampeão. E não era, porque o Flamengo já somava esses títulos contando de 87. Sabe quando é que vai dar Libra, Pedro? É difícil. Bom, a Kelly Matos está passando um recado pro Diogo Oliveira e certamente vai assumir agora o seu programa, não é, Kelly? Ela disse assim, eles não param de falar. Não, ela disse assim, no tempo de vocês. Vai no tempo de vocês. Eu tô tranquilo, tenho a tarde inteira, fiquem à vontade. Querem falar mais alguma coisa, Saf? Não, ninguém quer. Tá Todo mundo já falou o suficiente, até falaram demais hoje, tá? Não, só Kelly, que nós queremos te ouvir, Rainha. O que isso, imagina. Primeira-ministra. Eu tava perguntando pro Diogo se ele gosta de rock. Essa foi a pergunta que eu fiz
avisa Claro. ele, porque hoje a gente vai receber roqueiros no estúdio, a gente vai fazer uma provocação aos ouvintes, porque é o Dia Mundial do Rock. Isso. Então vem o Rafa Malenotti vai estar aí, Pá. o Duda Calvin vai estar aí. O Bagé não é muito do Já rock, chegou eu o acho. Malenotti, será? será? Gosta? Gosto. Qual é No a tua Dia banda Nacional do preferida? Samba, lá em 2 de dezembro, você vai fazer isso também, né? E Kelly? tu vai estar aqui. Também. E aí Mas eu de dia que gosto, não sim. esteja aqui. Bom, aqui nacional, pô, Titãs. Titãs. O Traje a Rigor, pra mim, é uma das melhores, no meu gosto, claro. Raimundos. E Boa. fora, a minha preferida é Red Hot Chili Peppers. Espetacular. Stones, Paulo Germano é Stones ou AC/DC, Eu dependendo sou, do eu dia, sou. dependendo do dia. Stones ou AC/DC, já É, mais veio no- Stones, mas eu adoro dependendo do AC/DC dia, AC/DC, no Brasil Eu vou Legião. dar um carteiraço de Beatles que é pra saber. Não, mas isso não vale. Aí é Pelé. Sacanagem, sacanagem. Ah, mas se tiver que escolher uma, Stones. E Pronto. se eu criasse uma banda, se chamaria Os Denardins. Ah, perfeito. Não, aí acabou a discussão. Aí Seria acabou. rock pesado. Será que o Pedro canta um rock and roll, Bagé? É eclético, canta de tudo. Canta um de rock Mas como é que roll, o Pedro Pedro? chamou? É Corja que ele ainda nos não, chamou, mas se né? necessário for, eu ensaio e canto, né? Porque é só ensaiar e cantar, não tem Um problema. artista, Seria né? Catrefa? Ele é um ô, artista. Diogo? Catrefa, Claro que ele Denardim e sua Catrefa. Pronto. Los Fechou. Picaretas, se você... Kelly Matos, tem coisa importante acontecendo nesse país, Kelly Matos. tem Larga muita essa coisa. corda. aí. Carteiraço na gente. Fala de Ó. coisa importante, por favor. Denardim e sua corja. Duas coisas importantes, tá, Pedro? Primeiro, a Câmara retomou a votação da proposta de emenda à Constituição que amplia benefícios sociais, o Auxílio Brasil, por exemplo, de R$400 para R$600. A gente vai falar ao vivo de Brasília com a Samantha Klein, que está lá no plenário acompanhando toda a movimentação. E aqui no Rio Grande do Sul, a discussão sobre a venda da Corsã, ela passa agora por uma nova etapa. O governo não acredita, não vai mais fazer naquele processo de venda de ações, como foi, por exemplo, a Eletrobras, em nível federal. O governo vai apostar agora em uma questão de leilão, de vender toda a companhia, e a gente vai conversar com o secretário-chefe da Casa Civil para ver se isso é viável e como isso vai funcionar. Então tá, inclusive eu já quero me apresentar como possível comprador da Corsã. Só falta dinheiro, o resto eu tenho. Ah, bom, não é rico esse falta homem, grana rico. só. O que a gente vai fazer, né? Paulo Germano, o que vem aí mesmo? Vem Seguida? aí, Pedro Ernesto e amigos do Sala de Redação, o Gaúcha. Tchau, fui!